Sejam muito bem-vindos para a aula 3 do Workshop Treinamento Eficiente. A gente está muito feliz com a repercussão que esse workshop está tendo até agora e eu tenho certeza que essa aula vai sim modificar e impactar bastante a carreira de vocês, tá? Então assim, se você não assistiu a aula 1 e 2, eu recomendo fortemente a você voltar lá. É só clicar aqui nos ícones que tem aqui em cima do vídeo das aulas que você pode clicar e ir na aula que você quer assistir, tá? Então, se você não assistiu a aula 1 e 2, confere lá que tem muito conteúdo bom e que vai basear 100% do que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, antes de mais nada, sempre lembrar de pedir a atenção máxima de vocês já estão acostumados com esses slides que eu mostrei para vocês nas outras aulas. É só para garantir que, a partir de agora, vocês vão estar atentos ao que eu vou passar para vocês, tá? Hoje, inclusive, tem muita informação, tá? E muita informação prática, então preciso de atenção máxima de vocês a partir de agora, ok? Relembrando o que a gente aprendeu na aula 1, tá? Para a gente reforçar e recapitular mais uma vez, a gente falou sobre o processo de emagrecimento, a importância de se gerar um déficit calórico para emagrecer. A gente falou sobre o conceito do balanço energético avançado, mostrando que tem outras variáveis que vão influenciar nesse déficit calórico, mas se você souber manipular elas, você consegue obter o emagrecimento, tá? Então, ali a gente explicou bem a questão que não está ali na conta matemática, mas que influencia no resultado final, né? O papel que o exercício tem no emagrecimento, então como que o exercício vai sim atuar no emagrecimento de certa forma para contribuir para o déficit energético, tá? Seja acelerando o metabolismo, seja aumentando o gasto energético total, enfim. E também falando dos aspectos que tem que ser o foco de um treino para emagrecimento, que a gente vai reforçar daqui a pouquinho nessa aula, que são aquela tríade que a gente já falou para vocês, que é otimização de esquema de gordura, manutenção e ganho de massa muscular e sustentabilidade no longo prazo, tá? Na aula 2 a gente aprendeu a avaliar o aluno de várias formas, de 3 mais específicas, né? Que é a questão da avaliação física, a comportamental e a logística. Além disso, a gente falou dos métodos práticos de avaliar o nosso aluno, o percentual de gordura do nosso aluno, que às vezes a gente não precisa ficar utilizando um método rebuscado, equações, a gente pode usar aqueles métodos básicos e se a gente utilizar eles de maneira correta, a gente já consegue controlar o emagrecimento do nosso aluno, né? Ali naquela aula 2 a gente também falou muito sobre adaptar o treino para o aluno, né? Então o aluno tem esse perfil, o que a gente vai fazer para adaptar o treino para esse tipo de perfil? Porque muitas vezes o treino mais otimizado não vai ser o melhor treino fisiologicamente, mas vai ser o treino que o seu aluno mais gosta. Esse é um exemplo bom para dar, tá? E também a gente falou ali de alguns aspectos básicos de treinamento na prática, né? Então como que a gente utiliza aquela tríade, aqueles 3 aspectos de treinamento e como que a gente implementa isso na prática para uma pessoa, um possível aluno seu, tá? E o que a gente vai ver na aula de hoje? Como estruturar um treino de musculação do seu aluno. O Vitor falou na questão logística a importância de você priorizar a musculação para o aluno que quer emagrecer. E hoje a gente vai ver até um pouquinho mais sobre isso. A gente vai falar sobre os métodos ineficazes para o emagrecimento. O que está sendo visto aí como métodos que não devem ser feitos quando o assunto é emagrecimento. A gente vai ver a aplicabilidade dos métodos HIIT e aeróbio contínuo, tá? E como dar o próximo passo na busca pelo conhecimento. Então, assim, além da gente falar de outras variações de treinamento aeróbico, como o aeróbio em jejum, o HIIT em jejum, a gente vai dar um direcionamento bem legal para vocês e bem prático, que vai ajudar demais na carreira de vocês. E esse próximo passo é justamente o que a gente vai falar na nossa aula 4. A gente vai falar um pouco mais sobre o nosso curso completo Treinamento Eficiente. Já tem gente perguntando quando que vai abrir vagas, como é que vai funcionar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e também na aula 4, que vai ser o foco de explicar para vocês como é que funciona esse curso, como que vocês fazem para fazer parte dessa nova turma e tudo mais, tá? Só para explicar para vocês como é que está o andamento do nosso workshop, relembrando também, né? A gente já teve aula 1 no dia 17, na segunda, a gente teve aula 2 no dia 19 de setembro, na quarta-feira, e a nossa aula 3 está sendo disponibilizada hoje, sexta-feira, dia 21 de setembro, tá? Na aula 4, no dia 24 de setembro, às 8 horas, a gente vai abrir vagas para o nosso curso de Treinamento Eficiente, tá? Se você tem interesse, pode ficar tranquilo, fica com a gente até o final dessa aula que a gente vai explicar tudo para vocês, tá? Mas basicamente vai ser essas vagas que a gente vai abrir, elas são limitadas e a gente não vai ficar com elas abertas por muito tempo, tá? A gente forma turmas, então a gente vai explicar melhor como é que funciona, mas já fiquem atentos que na segunda-feira, às 8 horas da manhã, a gente vai abrir vagas para o curso de Treinamento Eficiente. Primeira pergunta que eu vou responder de vocês hoje: como estruturar o treino de musculação do seu aluno? Essa é uma dúvida muito comum, que a gente está falando aqui de otimização de esquema de gordura e manutenção da massa muscular, são 2 aspectos que a gente tem que priorizar. Mas como é que a gente faz isso com um treino de musculação, tá? Eu vou trazer 2 protocolos básicos, tá? Não são os únicos, mas são 2 que a gente gosta muito de utilizar
e que tem validação científica, tá? Que vocês podem começar a utilizar a partir de hoje, se vocês quiserem, tá? O primeiro foi desse estudo aqui, que mostrou que um circuito de alta intensidade foi suficiente para acelerar o metabolismo dos alunos. Como é que funcionou esse circuito de alta intensidade? Pegaram 3 exercícios, que é o Power Clean, o agachamento e o supino. Característica em comum: exercícios multiarticulares, exercícios complexos que envolvem grandes músculos e também grande parte da massa muscular do aluno, tá? Pegaram esses 3 exercícios e fizeram um circuito nesse esquema aqui, ó. 4 séries de 10 repetições máximas com 2 minutos de intervalo entre eles. Esse foi um método circuitado, ou seja, o aluno fazia o supino reto, depois ia para o Power Clean e depois para o agachamento, e depois repetia lá no supino reto, tá? Todos eles com carga para 10 repetições máximas, tá? E os alunos eram orientados a fazer 10 repetições com aquela carga, tá? Ou seja, atingir o máximo possível, tá? Então é um circuito, só que qual que é a diferença desse circuito para a maioria dos circuitos que a gente vê na academia? É que é um circuito de alta intensidade, tá? Não vai ser aquele circuito que o seu aluno vai fazer um exercício com uma carga, mas que vai parecer mais um exercício aeróbico do que de musculação, tá? Essa característica é muito importante, foi elevada a falha numa carga de 10 repetições máximas. O resultado foi esse aqui, ó. A gente vê aqui que o gasto energético aumentado ele ficou até 48 horas depois, tá? Então os alunos fizeram o treinamento e no dia seguinte e no outro dia, 48 horas depois, o gasto energético ainda estava aumentado, tá? Então é aí mais um motivo para você colocar uma musculação bem feita para o seu aluno, para que isso acelerar o metabolismo dele de certa forma, ok? Outro protocolo muito legal é esse aqui que muita gente está chamando de HIIT, que é o treinamento resistido intervalado de alta intensidade, tá? Então é basicamente fazer um treinamento onde você vai ter ali uns intervalos de descanso. Nesse protocolo específico vai ter o rest pause como um método implementado. Então, para quem não conhece o rest pause, por exemplo, você faz uma série máxima, tá, de repetições máximas, aguarda 10 segundos, faz mais uma série máxima com a mesma carga e depois aguarda mais 10 segundos e faz mais uma série máxima com a mesma carga. Então, assim, diferente do drop set, que você vai diminuindo as cargas, nesse método você vai só descansar 10 segundos e vai continuar tentando fazer o máximo de repetições possível. Então esse foi o protocolo, você pode ver que sim, foi um volume relativamente baixo, tá? Porque ali a gente está vendo um treinamento com um total de 7 séries, tá? Então assim, foram 3 leg press, 2 de supino e 2 de remada na máquina. Utilizando o rest pause você vai ter até um pouquinho de volume aumentado por causa disso, né? Mas de qualquer maneira, um treino bem rápido de se fazer. Característica bem impactante desse estudo, a carga altíssima, né? Então assim, carga para 6 repetições máximas, então uma carga bem alta para fazer essa metodologia, né? E o resultado foi esse aqui, ó. Também aumentou o metabolismo comparado com outras metodologias, tá? Então o gasto energético em repouso foi aumentado por causa desse protocolo e permaneceu aumentado até 24 horas depois. Então a gente vê ali a importância de se utilizar intensidade alta na musculação, porque aí é aquele conceito de um treino otimizado para hipertrofia e manutenção da massa magra pode sim também gerar um gasto elevado e otimização da queima de gordura. Por que não poderia, né? Essa que é a grande questão. Por que o treino tem que ser só para hipertrofia e não pode otimizar o gasto calórico, tá? Esse é um tabu que a gente está quebrando aqui hoje, tá? E aí vamos falar então agora, relembrar daqueles 3 aspectos que isso vai basear na nossa aula novamente a partir de agora. Então esses 3 aspectos a gente não cansa de falar deles porque são aspectos bem importantes na hora da prescrição. Por isso que a gente quer que você memorize eles e pense neles sempre na hora de prescrever os treinos de emagrecimento. E aí quando a gente fala ali, a gente vai retratar agora bastante sobre a questão da manutenção da massa magra, né? A gente vai falar daquela interseção com a otimização de queima de gordura quando a gente fala de um treino otimizado para hipertrofia, tá? Então, um treino otimizado para hipertrofia vai sim gerar um gasto energético elevado. Tudo bem que um treino tradicional de hipertrofia, sem utilizar alguns métodos como a gente falou, do HIIT, o rest pause, ele vai ser um gasto calórico menor. Mas mesmo assim você consegue utilizar alguns métodos para implementar essa hipertrofia não, esse gasto energético, tá? E ter a otimização de queima paralelo ao ganho de massa muscular, tá ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de treino otimizado para hipertrofia, não tem como aqui na CITES a gente não mencionar essa pirâmide aqui. Esse é o modelo adaptado do Dr. Eric Helms, que é um fisiculturista natural e PhD na área de treinamento físico e nutrição, tá? E ele
usou esse modelo para explicar a prioridade que se deve dar ao treino, e a gente pegou esse modelo e adaptou para apresentar para vocês também. Então esse é até um modelo que a gente usa no nosso curso avançado Hipertrofia de A a Z, onde a gente fala sobre a ciência da hipertrofia muscular, mas eu vou tentar resumir aqui e falar para vocês dessas variáveis, né, que a gente controla na musculação, para vocês entenderem como que a gente prioriza e como que a gente maximiza a hipertrofia através dessas variáveis, tá? Então só reparem uma coisa, que assim, a base da pirâmide é a aderência. Então se você não tem aderência do aluno ao treinamento, não adianta você tentar controlar o volume, a intensidade, os exercícios que você vai fazer. O aluno tem que gostar daquilo que ele faz e ele tem que fazer. Quando você garante isso, aí sim você começa a otimizar. Garantindo a aderência, os outros aspectos que a gente vai controlar é volume, intensidade e frequência, que são aspectos que estão interligados, e a gente já vai falar sobre eles. Depois, como progredir essas cargas de treinamento, tá? A gente vai ensinar para vocês técnicas para vocês conseguirem progredir as cargas de treinamento. Depois, você vai escolher quais exercícios você vai utilizar para o treinamento. Depois, o descanso entre as séries que você vai fazer e também entre as sessões. E por último, o tipo de contração. Vai ser uma contração concêntrica, isométrica, excêntrica, vai favorecer uma delas. Você vai fazer quantos segundos de contração, quantos segundos na concêntrica, quanto na excêntrica. E por fim, como periodizar todas essas variáveis para que elas façam sentido e sejam otimizadas, ok? Então vamos falar da primeira delas, que é o volume de treino. O volume de treino tem uma relação direta com a hipertrofia muscular, tá? A gente chama isso de dose-resposta. Ou seja, quanto maior volume de treino semanal, maior vai ser a hipertrofia. Isso é bem estabelecido na literatura científica já, tá? Os pesquisadores dessa área, né, mais influentes da área da hipertrofia muscular já estão todos assim, concordando que o volume é a variável mais importante quando o assunto é hipertrofia, tá? Então, assim, já tem tanta pesquisa sobre o assunto, e o exemplo que eu te dou é o seguinte: quando você vê um estudo de musculação em que o volume não é equalizado, quase sempre um motivo de um resultado ser melhor que o outro é porque aumentou o volume de treino, tá? E isso, quem faz pesquisa científica já sabe disso. Tanto que uma das prerrogativas para você analisar uma variável de treino, né, na hora de avaliar a hipertrofia, é equalizar o volume, né? Você equaliza o volume dos dois grupos, que aí sim você vai ter uma noção de que se alguma variável que você mexe ali vai hipertrofiar mais ou menos. Mas falando de volume de treino, quanto que é ideal? Para quem não sabe, volume de treino é séries vezes repetições vezes a carga utilizada, tá? Mas se você utilizar uma carga próxima do máximo, né, levar o seu músculo próximo da fadiga muscular, você pode considerar que vai ser o número de séries que você vai fazer, tá? Então você vai fazer... Isso é um conceito até mais complexo, eu estou resumindo bastante para vocês. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários, não tem problema nenhum. Mas basicamente vai ser o número de séries que você vai fazer para cada agrupamento muscular por semana, tá? E o que a gente vê na literatura científica hoje é que para iniciantes, você tem que fazer pelo menos 10 séries por semana por grupamento muscular, se você quiser otimizar a hipertrofia, tá? Então, otimização de hipertrofia para iniciante é pelo menos 10 séries por semana por grupamento muscular. Então seria, por exemplo, se o aluno na segunda-feira fez lá 3 séries de agachamento, 3 séries de leg press, aí na sexta-feira ele foi lá e fez mais 3 séries de agachamento, mais 3 séries de leg press. Isso significa 12 séries por semana, tá? Então já estaria ali bem páreo com um volume mínimo para máximo de hipertrofia, se é que vocês me entendem, tá? Então basicamente essa é a recomendação para iniciante. Para avançado intermediário, isso pode chegar a muito mais séries semanais, pode chegar a 20, chegar a 30, vai depender da capacidade do seu aluno de se recuperar. Você avalia isso se o aluno está conseguindo progredir as cargas, tá? Se ele não estiver conseguindo, significa que ele não está se recuperando. E aí você vai controlando dali. Mas já tem até fisiculturista que treina 40 séries semanais, 50 séries semanais para cada agrupamento muscular, tá? Não é incomum de se ver isso hoje em dia. E a gente vê que assim, tem estudos que mostram que até 45 séries é muito melhor para hipertrofia do que 30 séries, né? Tudo bem que vai chegar um momento ali que vai ficar cada vez mais difícil progredir as cargas e não vale a pena aumentar mais esse volume. Mas, basicamente, a gente vê essa dose-resposta muito bem considerada já na literatura científica. Ah, mas vou fazer então, vamos supor, você descobriu que você vai fazer 20 séries para o seu aluno para cada agrupamento muscular, mas em qual intensidade que você vai trabalhar? Então, assim, para tentar responder para vocês ao máximo, né? Hoje em dia a gente vê estudos que mostram intensidades variadas, dando resultados iguais de hipertrofia, mas para tentar te responder isso, tem essa meta-análise muito interessante que mostrou que, em geral, não teve um resultado significativo, mas teve uma tendência muito forte para que 65% de um RM para mais seja o intervalo ideal para hipertrofia muscular. Ou seja, fazer no máximo 15 repetições máximas, entre 6 repetições máximas e 15 repetições máximas, tá?
isso seria o intervalo ideal para hipertrofia muscular. Uma meta-análise que identificou isso. Existem alguns estudos, como por exemplo um do ano passado, que mostrou que 40% de um RM hipertrofiou tanto quanto 80% de um RM, tá? Tudo bem, é uma ocasião, mas tem uma tendência bem forte para que seja a intensidade mais alta ali, entre 65% e 90%, seja o melhor para hipertrofia muscular, tá ok? Ir à falha ou não ir, isso é uma mudança de paradigma muito grande. Vou repetir, se você não entendeu o que eu vou falar aqui agora, pode deixar nos comentários que eu te explico depois. Mas basicamente, isso foi uma mudança de paradigma muito grande na minha carreira, que eu lembro que eu sempre falava para os alunos, vamos até a falha, vamos levar o músculo até a fadiga, tem que levar até a falha, senão o treino não funciona. Eu era muito desse tipo de pensamento. Quando eu comecei a estudar alguns estudos científicos e avaliar exatamente isso, levar a falha ou não, eu comecei a mudar um pouco de ideia. E esse estudo que eu trouxe para vocês foi um dos que me mostrou isso. Porque, por exemplo, nessa meta-análise aqui, analisando força muscular, tá? Lembrando disso, tá? Ela mostrou que quem não vai até a falha costuma ter melhores resultados de força muscular do que quem leva até a falha. Eu sei que muita gente já vai achar assim, nossa, mas isso não faz sentido, tem que levar o músculo até a falha muscular. Deixa eu explicar por que isso pode fazer sentido. Vamos supor, você vai fazer 10 séries para um grupamento muscular num treino, tá? Aí você vai colocar lá o aluno para fazer essas 10 séries para o mesmo grupamento muscular. Pode ser em exercícios diferentes, por exemplo, 3 séries de supino, 3 séries de crucifixo, 3 séries de flexão de braço. Tá? São 9 séries para um determinado grupamento muscular. Você concorda comigo que assim, ele vai ter um rendimento na primeira série totalmente diferente e superior que ele vai ter na última série? Então, por exemplo, ele levou no supino reto, por exemplo, ele levou o músculo à fadiga muscular nas 3 primeiras séries de supino reto. Quando ele for fazer o crucifixo, já não vai ficar um pouco prejudicada a força muscular dele, né? Será que se ele poupasse 1 ou 2 repetições antes da falha, vamos dizer assim, né? Se o aluno tem essa capacidade de controlar isso, de entender quando que ele vai falhar ou não, será que ele não faria séries melhores em geral? Que a ideia é basicamente essa. Você, por exemplo, o aluno fez 10 repetições máximas de supino reto. Provavelmente ele vai ter que reduzir esse peso ou fazer menos repetições na série seguinte, se ele não tiver um intervalo de recuperação muito grande, tá? Então, se você continuar assim, no final do treino, as últimas séries não vão ser tão efetivas para hipertrofia quanto as primeiras, tá? Então, esse que é o conceito por trás. Se você se poupar um pouquinho só, sabe? Chegar bem próximo da falha, vamos supor, você ia falhar com 10 repetições máximas, chega até 9 repetições máximas. Você já consegue manter mais essa intensidade de treino, essa carga utilizada e essas repetições, tá? Isso é um conceito, né? Tem alguns estudos que estão para ser publicados que vão tentar testar essa teoria, mas basicamente a gente vê uma tendência forte em todos os estudos, inclusive nesse, de favorecer mais hipertrofia para quem vai próximo da falha, tá? Mas é uma discussão longa, se você quiser continuar essa discussão nos comentários, pode ficar à vontade que a gente está aqui para isso mesmo, para tirar essas dúvidas, tá? E frequência de treino? Quantas vezes você tem que treinar para ter mais hipertrofia muscular? Então, assim, geralmente uma recomendação básica é você ter mais frequência semanal, tá? Pelo menos 2 vezes por semana treinar o mesmo músculo. Mais do que isso não é comprovadamente melhor, tá? Então, essa meta-análise que vocês estão vendo comparou 1 vez por semana com 2 vezes por semana com 3 vezes por semana, tá? E isso volume equalizado. Então, por exemplo, todo mundo fez a mesma quantidade de treino no final. Só que um dividiu o treino em 2 vezes por semana, um dividiu o treino 1 vez por semana só e o outro em 3. Aí o resultado que deu foi o seguinte, 2 e 3 vezes por semana, né, dividiu o treino em 2 ou 3 vezes por semana, foi os melhores resultados e foram iguais entre si. Então fazer 2 ou 3 tanto faz, mas os 2 foram melhores do que fazer uma só. Então aquela história do treino ABCDE, né, treinar um grupamento muscular por dia, cai por terra quando a gente analisa estudos científicos como esse. E tem vários outros para basear isso, tá? Então assim, tudo bem que quando a gente está falando de treino ABCDE, a maioria das pessoas que utilizam isso são fisiculturistas. E lá a gente vai ter outras variáveis que vão influenciar nessa prescrição, como o uso de anabolizantes, tá? Mas até no fisiculturismo natural, onde não tem uso de anabolizante, existe sim, né, o fisiculturismo natural que não faz uso de anabolizante. Nessa modalidade a gente percebe que tem sim ali uma grande unanimidade na hora de treinamento de fazer mais de 1 vez por semana o mesmo músculo, tá? Ou seja, pelo menos 2 vezes cada músculo, tá ok? E aí, para manter essa intensidade alta que o Renato falou mais atrás aí para vocês, né? A gente tem que fazer uma progressão de cargas correta, tá certo? A gente tem que estar sempre progredindo as cargas
do nosso aluno para a gente manter sempre essa intensidade lá em cima, beleza? Com alunos iniciantes, a gente pode fazer essa progressão de cargas a cada sessão. Com alunos intermediários, normalmente a gente vai fazer ali de semana em semana, a gente vai progredindo essas cargas. E já com alunos avançados, a gente consegue progredir mais ou menos ali de mês em mês. É importante você conseguir estabelecer isso para a gente conseguir fazer essa progressão de cargas da forma correta, que a gente consiga manter uma intensidade adequada durante todo o treinamento, tá certo? E aí uma dúvida muito comum, quais exercícios utilizar? Como a gente até mostrou lá na frente, na pirâmide ali, o exercício já está lá em cima, tá? Ele não é a base da pirâmide. O pessoal preocupa muito nos exercícios, mas não necessariamente tem que ficar preocupando nele. Tem que primeiro focar em intensidade, frequência, volume, para depois a gente começar a pensar em quais exercícios utilizar, tá? Mas basicamente a gente vai pensar em exercícios como objetivo da pessoa, quais são os objetivos, a necessidade de fazer aquele exercício ou não, e aí limitações, né? Se a pessoa às vezes tem um problema no joelho, vai ter uma limitação diferente, tem um problema no ombro, a gente tem que pensar sempre nisso também na hora de falar de seleção de exercícios, né? Monoarticulares ou multiarticulares, qual que a gente vai usar? A gente pode utilizar tanto multiarticulares quanto monoarticulares, né? Os multiarticulares, eles facilitam para a gente conseguir montar um treino com volume legal e sendo mais eficiente, gastando menos tempo para isso. Porém, os monoarticulares também têm o seu lugar e podem e devem ser utilizados dentro de um programa, tá certo? Em qual ordem que a gente deve fazer esses exercícios, tá? Basicamente, a gente tem que começar os exercícios que você pretende priorizar naquele treino, tá certo? O pessoal às vezes fica querendo fazer, não, é para músculos grandes primeiro, tem que fazer máquina primeiro, depois peso livre, enfim. O pessoal inventa um monte de coisa aí, mas não. Basicamente, qual que você vai priorizar? Se naquele treino ali você quer priorizar panturrilha, pode começar com panturrilha, não tem o menor problema. Quer priorizar o abdômen? Pode começar com o exercício abdominal, não precisa deixar lá para o final do treino, tá? E como que a gente vai escolher os exercícios, né? Quais são os melhores exercícios? Esse daqui é um modelo que a gente montou, que são 5 fatores que vão influenciar nessa escolha do melhor exercício, tá certo? Conexão, se o seu aluno está sentindo mesmo fazendo aquele exercício, então a gente vai ver, tem exercícios que ativam até bem o glúteo, só que o seu aluno não sente o glúteo sendo bem, aquela conexão bacana ali com o glúteo, tá certo? Então a gente pode utilizar outros exercícios. Amplitude, ter uma amplitude legal também vai ser super importante, então escolher exercícios que tem essa amplitude legal. Tensão, exercício que tem a tensão o tempo todo, a gente sempre gosta de falar do crucifixo ali, né, com o halter, na hora que você chega aqui a tensão é muito baixa e pode ser utilizado sim, mas não necessariamente precisa ser o foco sempre utilizar exercícios que tem uma tensão menor. Sobrecarga, exercício que a gente consegue colocar peso ali, consegue ter uma sobrecarga legal, e a ativação, né, que a gente consegue ver através de estudos aí quais que ativam mais, qual que menos, tá? Quando a gente vai ver a seleção de exercícios e analisar tudo isso aqui, não vai ter nenhum exercício que tem todos em alto nível, tá? Então, esse exercício tem alta conexão, amplitude é top, tensão o tempo todo, sobrecarga. Não, porém a gente vai escolher exercícios que conseguem pegar a maioria dessas coisas aqui, tá? Então, se você tem um exercício que tem pouca ativação, pouca sobrecarga, pouca tensão, talvez não seja um exercício interessante você escolher. Então, você tem que analisar tudo isso na hora de pensar na prescrição do seu aluno, tá certo? E quanto tempo a gente deve descansar entre as séries? Isso é algo também que o pessoal gosta de discutir muito, né? Basicamente, hoje a gente sabe que descansos maiores do que 2 minutos são descansos que trazem maior hipertrofia, tá certo? E aí, porém, a gente pode utilizar treinos curtos de 45 segundos, a gente vai ajustando a carga para conseguir fazer esses treinos mais curtos, a gente vai diminuir um pouco a intensidade, mas a gente consegue também fazer um treino com um volume maior, tá certo? Porque a gente sabe que 2 minutos, às vezes o cara vai ficar muito tempo descansando ali e não consegue encaixar da melhor forma, beleza? Qual o tempo de contração ideal? Isso aí é uma discussão muito grande também que o pessoal gosta, né? A gente tem esse estudo aqui que basicamente fala o seguinte, para pessoas iniciantes, estudo é com iniciantes, 0,5 a 8 segundos de contração total ali, tá? Excêntrica mais concêntrica, gera hipertrofia máxima. Não tem por que a gente ficar, às vezes, batendo martelo que tem que fazer uma contração mais lenta, o excêntrico tem que ser mais lento. Não necessariamente, tá? Isso é uma discussão mais avançada que a gente faz no nosso curso completo lá, que basicamente a gente diminui o tempo de contração, a gente vai aumentar uma das formas de calcular o volume. A gente aumentar o tempo de contração, a gente aumenta uma outra forma de calcular o volume, tá certo? A gente sabendo que o volume é a principal variável, esse tempo de contração não vai ser tão
não vai bater esse martelo tanto aqui, então não precisa fazer mais lento, nem mais rápido. Você fazendo dessa forma aqui, já de 0,5 a 8, a gente consegue a hipertrofia máxima, tá certo? Devo priorizar excêntrica ou concêntrica? Isso é uma outra dúvida, né? Qual que eu foco mais, qual que eu devo fazer mais, qual que gera mais hipertrofia? Basicamente, trabalhar as duas concentrações é a melhor opção, tá? Então, você ter treinos que trabalhem bem tanto a contração concêntrica quanto a contração excêntrica é a melhor opção. Periodização linear ou periodização ondulatória? Esse estudo aqui mostra pra gente basicamente que tanto faz, tá? É um estudo bem difícil da gente analisar, a gente pegar uma periodização toda no atleta para analisar, pegar ele durante um ano todo, então tem muita gente que defende ainda a periodização ondulatória, mas a gente vai ver que não faz tanta diferença assim. Mas se a gente for, às vezes, no pequeno detalhe ali, talvez a ondulatória pode ser mais interessante, beleza? E agora, né? A gente já falou bastante da musculação, que como que a gente vai trabalhar a musculação. A gente mostrou para vocês como monta um treino de musculação focado nessa manutenção da massa muscular, tá? Mas e agora? Como que eu vou trabalhar os exercícios aeróbicos, né? Eu vou focar no HIIT, vou focar no aeróbico contínuo, e se vou focar em outro, como que eu vou trabalhar ele, né? Eu trabalho pensando sempre em na intensidade, pensando um pouco no volume também, como que eu vou fazer isso, beleza? Primeiro, né, aeróbio em jejum, devo fazer ou não devo fazer, beleza? A gente tem esse estudo aqui bem legal que eu gosto de mostrar para vocês, que basicamente vai ver o seguinte: durante o exercício a gente tem uma maior taxa de queima de gordura para quem faz o aeróbio em jejum. Aí você pode pensar, pô, então o aeróbio em jejum é melhor para a queima de gordura, para a otimização da queima de gordura. Porém, o que a gente vai ver ali é que existe uma menor taxa dessa queima de gordura após o exercício. Essa maior taxa que acontece durante o exercício, no aeróbio em jejum, ela é compensada no pós-exercício. E aí, na hora que a gente vê no final de 24 horas, você fazer o aeróbio em jejum ou não faz diferença alguma, tá certo? A gente tem esse outro estudo aqui também, a gente tem vários estudos sobre o tema, tá? Mas a gente trouxe dois aqui para vocês. A gente vai ver basicamente a mesma coisa. Não houve diferença na perda de gordura entre o aeróbio em jejum ou alimentado. Eu gosto de trazer esse estudo porque ele bate esse martelo aqui lá na conclusão, né? O praticante deve escolher treinar antes ou depois de se alimentar, tá? Pode fazer em jejum ou não, de acordo com sua preferência. Por que eu falo isso? Existem outras pessoas que acreditam que você fazer o aeróbio em jejum vai diminuir performance, fazer o aeróbio em jejum vai queimar mais massa magra, e o que a gente vai ver é que não, tá certo? A gente tem várias discussões sobre o assunto, ele não vai fazer mal, não vai diminuir performance, não vai aumentar a queima de massa magra, tá certo? Então você fazer o aeróbio em jejum ou não, ele vai ser indiferente para a queima de gordura e você pode fazer de acordo com a sua preferência, beleza? E HIIT jejum, será que vale a pena? A gente tem esse estudo aqui também, comparando o HIIT jejum e fazer o HIIT após se alimentar, e de novo, não houve diferença na perda de gordura entre fazer o HIIT em jejum ou alimentado, tá? Então essas estratégias de fazer em jejum, eles não vão otimizar. Pode ser que você encaixar essas estratégias de fazer o aeróbio em jejum, até mesmo o HIIT em jejum, em alguns momentos ali do seu planejamento, pode até ser interessante, às vezes uma melhora do metabolismo, tá certo, da lipólise, porém, não necessariamente você precisa fazer. E até tem um outro estudo legal também, vou falar rapidinho aqui para vocês, que mostrou o seguinte: a pessoa comia o café da manhã e a partir do momento que ela começou a fazer o aeróbio em jejum, ela parou de comer o café da manhã. Então, no total do dia dela, não compensava isso, ela comia menos calorias e aí sim o aeróbio em jejum funcionava, tá? Mas basicamente ele não funcionava porque ela estava comendo menos no total do dia dela, beleza? Então essa é uma forma que vocês podem utilizar o aeróbio em jejum também. E aí agora, né, a discussão que sempre acontece, a gente vai tentar falar aqui rapidinho para vocês, porque é uma discussão muito grande, mas vocês vão entender aonde que a gente quer chegar com essa discussão, beleza? HIIT ou aeróbio em contínuo? Qual que a gente vai fazer, tá? A gente tem essa meta-análise aqui bem interessante e que a gente vai ver o seguinte: basicamente os dois, o aeróbio contínuo em moderada intensidade e fazer o HIIT, eles trazem os mesmos resultados, porém o HIIT gastando 40% menos tempo, tá? Então esse daqui, eles tiveram os mesmos resultados, porém o HIIT foi um pouquinho mais eficiente ali. Você gastava menos tempo para ter os mesmos resultados que o aeróbio contínuo moderado, beleza? E a gente tem essa outra meta-análise aqui também bem interessante, de 2017, que teve os mesmos resultados independente do tempo, tá certo? Então, o que a gente vê hoje na literatura, que o pessoal gosta muito de discutir, ainda a gente não tem um volume altíssimo de estudos sobre HIIT. A maioria dos estudos, assim, o grande porte de estudo científico de HIIT veio de 2000 para cá. E isso dentro da literatura científica ainda é muito pouco.
E com a grande variação de HIIT, né, a gente tem o CIT, HIIT, a gente vai até mostrar aqui para vocês vários protocolos, você comparar esse monte de protocolo com o aeróbio contínuo também, em volumes diferentes, em intensidades diferentes ali, isso fica muito difícil de montar essas meta-análises, fazer essas revisões e bater esse martelo mesmo, qual vai ser melhor, qual não, tá certo? Porém, a gente pode trazer aqui para vocês que basicamente o que você deve escolher para o seu aluno é o que ele mais gosta de fazer, o que ele se sente melhor, tá certo? Mas eu vou dar uma direção para vocês melhor aqui para frente, tá? Então, e se o aeróbio contínuo for feito em alta intensidade, né? Que o pessoal sempre bate esse martelo que não, o contínuo não é melhor ser feito porque ele não você vai fazer ele em moderada intensidade, tem que fazer em alta intensidade. E se ele for feito em alta intensidade? A gente tem esse estudo aqui comparando uma sessão de HIIT com uma sessão de CIT e a sessão lá embaixo de aeróbio contínuo. E a gente vai ver que somando o gasto energético no exercício com o EPOC, o aeróbio contínuo foi maior. Porém, esse aeróbio contínuo foi feito a 80% da frequência cardíaca pico. Então, você utilizar o aeróbio contínuo numa intensidade maior também é uma opção, tá? Você não precisa ficar focado só nos intervalados com alta intensidade, beleza? E se o HIIT não tiver um volume adequado, o que vai acontecer, tá? Então, da mesma forma que o aeróbio contínuo de alta intensidade pode ser interessante, muitas vezes o HIIT com volume não tão interessante assim pode não funcionar. Vamos ver aqui, tá? Então esse daqui feito 3 vezes na semana, intensidade de 80% da frequência cardíaca ali, 4 a 10 vezes eles foram aumentando isso ao longo do tempo, de 60 segundos de sprint com 30 a 60 segundos de recuperação passiva. Então você já pode ver aqui que a recuperação não era ativa, então isso já diminui bem o volume de treino ali, fazendo o mesmo treino, tá? Se movimentando. 20 minutos no total da 4ª semana. Isso aqui a gente está falando do total e ainda a gente deveria, no caso, excluir essa recuperação passiva, que o cara fica parado ali, beleza? O que a gente teve ali depois de 4 semanas? Não houve melhora no emagrecimento, tá? Não teve uma otimização da queima de gordura. E um dos fatores aqui que a gente acredita é porque o volume foi muito baixo. Foi apenas 20 minutos na última semana. Nas primeiras semanas esse volume foi menor ainda, beleza? E aí um outro estudo que a gente traz aqui para vocês, de novo, 3 vezes na semana, 80% da frequência cardíaca de reserva, 60 segundos de sprint com 180 segundos de recuperação ativa. Então a recuperação ali era ativa, só que era 3 vezes maior do que o tempo de sprint, beleza? 24 minutos na 4ª semana. De novo aqui ia tendo uma progressão, e aí no final da 4ª semana, que foi até o final, foram de 24 minutos. Dentro dessas 14 semanas de estudo, não houve melhora na perda de peso. De novo, a gente acredita porque não foi um volume alto. Então, quando a galera traz o HIIT para vocês aí como a melhor coisa do mundo para o emagrecimento, o que a gente vai ver nos estudos é que sim, ele funciona, ele é interessante de se utilizar, ele é mais eficiente a maioria das vezes, porém não é milagroso. Você fazer um protocolo Tabata, por exemplo, que demora só 4 minutos, muito provavelmente ele não vai ser interessante para o seu aluno. Você chegar ali para ele e fazer um treino só, 3 vezes na semana, por exemplo, de Tabata, 4 minutos apenas, primeiro que vai ter muita dificuldade de fazer ele a 170% do VO2 máximo, né? Que já é uma outra situação que a gente tem que discutir aqui. Você fazer só esse treino vai ser muito difícil, porque o volume dele é muito pequeno. Então a gente tem que ter um volume legal com também uma intensidade legal. A gente tem que saber dosar e trabalhar esses dois para conseguir um emagrecimento de forma efetiva com o seu aluno, na hora de trabalhar tanto o aeróbio quanto o HIIT. Então lembra como eu mostrei para vocês lá no nosso fluxograma, na hora de trabalhar vocês vão ver basicamente o que o seu aluno prefere. Se o seu aluno tem pouco tempo, a gente pode trabalhar, focar no HIIT. Se o seu aluno tem mais tempo, basicamente você vai trabalhar o que ele prefere. Se ele prefere fazer HIIT, a gente foca mais em sessões de HIIT. Se ele prefere fazer aeróbio contínuo, a gente foca mais em sessões de aeróbio contínuo. A gente pode trabalhar os dois e um vai ajudar o outro, tá? A gente tem estudos também mostrando isso. O cara que faz só o HIIT, o cara que faz o HIIT com o aeróbio contínuo, na hora que ele faz o aeróbio contínuo também vai acabar ajudando ele no HIIT, ele consegue fazer o HIIT com uma intensidade maior. Então, quando o foco é o emagrecimento, a gente tem que trabalhar com um volume legal e também com uma intensidade legal, que é o que eu vou mostrar mais pra frente aqui pra vocês, tá? Então, se eu tenho um treino, se eu monto um treino total ali, no planejamento semanal, por exemplo, com um volume alto no geral ali, a intensidade moderada, sim, eu vou ter resultados interessantes de emagrecimento. Se esse volume é moderado e a intensidade é alta, então a maioria das vezes eu vou estar ali trabalhando com um HIIT, também é interessante, beleza? Porém, se eu estou trabalhando com um volume alto e intensidade alta, tá? Isso pode ser feito. A gente já discutiu isso até lá, quem está no nosso Instagram já viu a gente discutindo sobre isso. A gente consegue trabalhar com volume e intensidade alta, tá certo? Eles não são interdependentes. Então, aí sim a gente vai conseguir
um emagrecimento legal. Porém, você vai falar, pô, mas como é que eu vou chegar com o meu aluno aqui, o cara é sedentário? Não, obviamente você não vai conseguir trabalhar já logo de cara com volume alto e intensidade alta. Por isso a gente vai progredindo aos poucos e essa progressão é muito importante, beleza? Volume e intensidade moderada, aí já fica mais difícil. Os estudos que a gente vê com volume e intensidade moderada, eles talvez, a maioria deles, basicamente não dão grandes resultados de emagrecimento, tá? E aí, quando a gente vê volume baixo e intensidade muito alta, igual eu falei para vocês, uma ideia de um protocolo que vai durar 4 minutos só por dia, você achar que ele vai ser milagroso? Muito provavelmente não, porque o volume está muito baixo. Da mesma forma, o volume muito alto com uma intensidade baixa, muito dificilmente. Então você tem um aluno já, que ele já é ativo fisicamente, você coloca ele para fazer 2 horas de caminhada por dia, e aquilo é uma intensidade muito baixa para ele, mesmo com esse volume alto, também, muito provavelmente, ele não vai conseguir emagrecer de forma adequada, tá? Então, quando você for trabalhar o aeróbico com seu aluno, tanto o aeróbico contínuo quanto o HIIT, você tem que pensar nisso. Trabalhar com um volume adequado e com uma intensidade adequada também. Se você for priorizar o HIIT, então você trabalha com a intensidade alta, mas trabalha com um volume moderado, tá? Não precisa fazer um volume muito baixo. Quando você vai priorizar o aeróbico contínuo, você trabalha com um volume alto, mas também não vai trabalhar com uma intensidade muito baixa. Você também mantém a intensidade moderada ali e dependendo da atividade do seu aluno, né, o quão bom ele já está, o quão condicionado ele já está, a gente consegue trabalhar tanto volume quanto intensidade lá em cima e aí sim a gente vai entregar excelentes resultados para o nosso aluno. A pergunta que eu quero fazer para vocês agora é o seguinte: quem está se sentindo assim igual esse rapaz da foto nesse exato momento, tá? Quem está se sentindo assim, pô, tô completamente sobrecarregado de tanta informação, sobrecarregado de tanto conceito novo sendo passado, de tanto estudo científico sendo analisado, né? Eu acredito que muita gente esteja se sentindo assim nesse exato momento. Então deixa eu te fazer outras perguntas também. Você gostaria de entender tudo sobre treinamento físico e emagrecimento? Eu vou supor que sim, tá? Você quer sim entender tudo que você precisa sobre treinamento físico e emagrecimento. Você gostaria de obter um conhecimento que vai te diferenciar como personal trainer? Então você gostaria de aprender algo que vai sim te diferenciar entre os outros personal trainers que você conhece? Eu acredito que sim também, né? Senão você não estaria aqui no Workshop Treinamento Eficiente. Outra pergunta: você gostaria de ser referência no seu ciclo social quando o assunto é emagrecimento? Então, por exemplo, você gostaria que pessoas que querem emagrecer te procurem como fonte de informação ou como fonte de trabalho, né? Te procurem o seu trabalho de personal trainer quando o assunto for emagrecimento? Eu acredito que sim também, por isso que você está se capacitando mais nesse assunto agora. Você gostaria de monetizar o seu conhecimento, gerando mais valor para a sua hora de trabalho? Então, assim, você gostaria de pegar o conhecimento que você tem hoje, aprimorar ele ainda mais e fazer com que isso valorize mais a sua hora de trabalho? Que você consiga, às vezes, atender até mais alunos, mas que cada aluno que você atenda valorizem mais o seu trabalho? Eu acredito que sim também, né? Eu posso mostrar para você agora como que você consegue tudo isso que eu te falei agora? Eu posso te dar essa chance de aprender o que você precisa? Eu acredito que sim, né? Então, basicamente, a gente tem esse nosso Workshop Treinamento Eficiente, que são 3 aulas bem completas e bem densas de conteúdo, onde a gente tenta abordar o máximo possível de conteúdo sobre emagrecimento que vai realmente gerar resultado para o seu aluno. A grande questão é que o tempo é tão curto que a gente consegue pegar uma boa parte, mas ainda é pouco para quem quer se aprimorar, para quem quer virar aí uma referência nesse assunto, para quem quer saber tudo o que precisa sobre emagrecimento. E é por isso que a gente dá a oportunidade para você fazer parte da turma do curso Treinamento Eficiente, onde é o curso completo, tá? Sobre treinamento físico e emagrecimento. A gente vai te ensinar tudo o que você precisa saber, dominar cada método, cada técnica, como combinar tudo isso que a gente vem aprendendo nesse workshop, tá? E a gente vai abrir inscrições para ele, como eu falei, no dia 24 de setembro. Então, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, a gente vai abrir inscrições para você fazer parte dessa nova turma do curso Treinamento Eficiente, tá? Esse curso de treinamento é como se fosse a questão avançada de tudo que a gente aprendeu nesse workshop, tá? Então, assim, são os conceitos muito mais aprofundados e avançados do que a gente aprendeu nesse workshop, tá? Além de outros conceitos bônus que você vai ter também, tá? E, basicamente, o que eu posso falar do curso Treinamento Eficiente, tá? Ele é um curso 100% online, então você pode acessar ele da onde você quiser, quando você quiser, tá? A partir do momento que você vira um aluno da turma, você já tem acesso ao conteúdo e vai poder fazer pelo celular, tablet,
computador, o que você quiser, você vai ter acesso. Se você tiver acesso à internet, você consegue fazer o curso, tá? Você pode fazer a hora que você quiser, tá? Não tem restrição de horário, as aulas vão ser no horário tal, no dia tal. As aulas estão disponíveis para você fazer o horário que você quiser, tá ok? O acesso desse curso é vitalício, então assim, a partir do momento que você está inscrito, você não vai perder mais acesso a esse curso. Então você faz a sua inscrição, você já tem garantido para sempre para você ter acesso ao conteúdo, tá ok? É 100% baseado em ciência. Já deu para ter uma ideia que aqui na CIT a gente só baseia o nosso conteúdo em artigos científicos, né? E o curso de treinamento eficiente não é diferente, vai ser 100% focado na ciência e jogado tudo na prática, como a gente fez aqui com vocês, tá? Você vai fazer parte de uma turma, ou seja, vai ter vários outros alunos juntos com você na nossa comunidade, nos nossos grupos fechados lá, para você poder interagir também e para ir acompanhando com você esse crescimento, né? Para vocês tirarem dúvidas juntos, para a gente conseguir orientar vocês juntos. Então você vai fazer parte de uma nova turma, não vai ser fazer um curso lá sozinho e simplesmente isso, tá? Você vai fazer parte de um grupo fechado que vai estar fazendo o mesmo processo que você, tá? A atualização desse curso é constante, então assim, desde que a gente lançou a primeira turma do curso de treinamento eficiente, a gente já vem atualizando o curso frequentemente. Então assim, muita coisa vai sendo publicada sobre treinamento físico e emagrecimento e muita coisa que a gente já tem que incluir. Então, por exemplo, esse ano já saíram aí mais de 300 estudos sobre treinamento físico e emagrecimento, muito mais que isso. A gente já está fazendo filtro, já está colocando lá novas aulas para poder embasar isso. Então a atualização desse curso é constante. Então significa que isso é um investimento único. Se o acesso é vitalício, né, e a atualização é constante, você vai fazer o investimento uma vez na sua vida e vai ter aí esse conteúdo sobre emagrecimento aí sempre que você precisar, tá? Então assim, é uma vez só que você investe para você nunca mais precisar comprar nenhum curso sobre treinamento físico e emagrecimento, tá certo? Outra coisa que é importante frisar é que a gente está sempre aberto para você dar a demanda para a gente. Então se você fez o curso inteiro e ainda está com alguma dúvida, algum assunto específico que a gente não abordou, você pode ficar à vontade de mandar para a gente. Essa é a chance que a gente dá de você ter a formação mais completa possível em treinamento físico para emagrecimento, tá? E esse curso oferece certificado de 40 horas também, ok? A gente vai dar uma coisa que a gente nunca deu antes aqui de presente para quem se inscrever no curso na segunda-feira, tá? Os 20 primeiros inscritos que vão se encerrar na segunda-feira, provavelmente, né? Porque a gente vai abrir às 8 horas da manhã as inscrições do curso. Então os primeiros que se inscreverem já vão ter todo esse material, né? Vão ganhar ainda o acesso de 6 meses da Citius Play, tá? Então, primeira vez na história da Citius que a gente faz isso, né, de oferecer 6 meses da Citius Play, isso aí está avaliado em R$ 164,40, tá? Que vocês vão economizar, digamos assim. Se você já é assinante da Citius Play, a gente vai estender o seu plano, tá? E isso só para os 20 primeiros inscritos. Então, os 20 primeiros a se inscreverem no curso de treinamento eficiente na segunda-feira, vai ter isso aí de presente que a gente vai dar para vocês. Tá? Para quem não sabe, pô, mas o que é Citius Play? Eu acho que muita gente aqui já conhece o Citius Play. Se você não conhece, é uma plataforma online de conteúdos que vai ser totalmente complementar a tudo que você vai aprender no curso de treinamento eficiente. Na Citius Play já são 11 cursos de assuntos variados, como avaliação física, treinamento para gestantes, prescrição de treino de corrida, mitos sobre hipertrofia, Personal Training Superável, que é uma temporada que a gente fez focada para dicas de como você se comportar como personal trainer para otimizar o seu trabalho. A gente tem ali também o Faturamento Sem Limites, que é uma temporada ensinando você a fazer uma gestão financeira para você conseguir enriquecer de forma crescente e organizada. Tá? A gente tem a série Execução Perfeita, que está aí um sucesso ultimamente, muita gente dando feedback positivo, que é sobre cinesiologia e biomecânica aplicada a resultados. Enfim, é uma infinidade de conteúdos que você vai ter acesso de presente só de ser um dos primeiros inscritos no curso do Treinamento Eficiente, tá? Então, além dos bônus que você vai ganhar no Treinamento Eficiente, que a gente vai falar na segunda-feira, você ainda vai ganhar a Citius Play se você for um dos primeiros a se inscrever. Então, relembrando, na segunda-feira, tá? Dia 24 de setembro, às 8 horas da manhã, você vai receber um e-mail, tá? A gente vai mandar para o seu e-mail o link para inscrição, tá? Das inscrições abertas do Treinamento Eficiente, tá? Então, a gente vai abrir as inscrições do Treinamento Eficiente e você vai ter acesso a essa oportunidade de fazer parte dessa nova turma. Se você for um dos 20 primeiros a se inscrever, você vai ter 6 meses de Citius Play para poder participar só por estar sendo um dos primeiros a participar do nosso curso, tá? Então fiquem atentos no e-mail, às 8 horas da manhã, em ponto, nós vamos estar enviando
o link de inscrições para você, tá ok? Um brinde dessa nossa aula que você pode pegar aqui embaixo é os protocolos de HIIT, tá? Então a gente sabe que você já viu como que você pode implementar o HIIT na rotina dos seus alunos, mas às vezes você não conhece todos os protocolos que tem disponível, você não conhece algum protocolo que seja aplicado na prática, então a gente tem um e-book bem direto ao ponto, mostrando vários protocolos que, se você quiser, você pode baixar agora, tá no botão aqui embaixo. Esse e-book tá bem legal, ele é bem direto ao ponto e bem visual, que você pode usar como ferramenta para os seus alunos ali, ok? Então é só clicar ali abaixo e fazer o download desse conteúdo. Bom, o que vocês acharam da aula 3? Foi bastante conteúdo, foi bem enriquecedor. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixa o que vocês acham que vocês querem saber mais. Deixem dicas aí pra gente para produzir novos conteúdos. Isso é muito importante pra gente, tá? Outra coisa é lembrar, na aula 4 a gente vai detalhar tudo que você precisa saber sobre o curso completo Treinamento Eficiente. A gente vai falar dos bônus que você vai ganhar quando você se inscrever. A gente vai falar da garantia que você tem se você se inscrever no curso Treinamento Eficiente na segunda-feira, tá? É uma garantia que a gente sempre dá para vocês vão saber tudo sobre isso na segunda-feira. E também quanto que vai custar esse investimento. Então na aula 4 a gente vai sanar todas as suas dúvidas sobre o curso completo Treinamento Eficiente, tá ok? Então eu te aguardo lá na aula 4 que vai ao ar segunda-feira às 8 horas da manhã, tá ok? Muito obrigado pela participação de vocês aqui na nossa terceira aula, muito obrigado por estar com a gente até aqui e a gente se vê segunda-feira.